Fala, meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu estou com ele, Giovanni. Pessoal, hoje é só boa noite porque eu já fiz a piada do Lobo de Wall Street muitas vezes. Acho que a gente já passou dessa fase, né? Vamos tocar o barco. Estou recebendo dois convidados muito bacanas hoje. Estou recebendo uma estreante aqui no nosso podcast. Estou recebendo a Andréia. Olá, muito boa noite, muito bom dia, boa tarde. Não sei o horário que vocês estarão escutando. E vamos aí bater um papo muito bacana com vocês. Estou recebendo ele, o cara dos investimentos, o cara que é o sócio majoritário desse podcast, Ivo. Fala, galera. Estamos aí de novo. Bom, eu vou começar com você, Andréia, perguntando pra você como você decidiu começar no mundo dos investimentos. Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer pro pessoal que investe. Como que você decidiu começar nesse mundo? Eu costumo contar a história familiar, né? Por que familiar? Porque eu fui meio que introduzida nesse universo, não nos investimentos como nós conhecemos hoje, com essa vasta, né, oportunidade de ativos, mas com a poupança. Né, como 99,9% dos brasileiros. Comecei com a poupança através de um conselho que eu recebi ainda jovem da minha mãe, no qual ela falou assim que é interessante você poupar porque você nunca sabe o dia de amanhã, o que você pode ter alguma urgência, e com isso é importante você ter uma reserva. Só que eu não sabia realmente que o nome era reserva, ou reserva de emergência, ou de urgência, como nós utilizamos, né, nesse universo dos investimentos. E o único produto que ela conhecia na época era a poupança. Então, comecei por lá até meados de 2016, sempre poupando uma porcentagem do que eu ganhava em trabalhos ou renda extra que eu fazia na época, até 2016. Por quê? Porque eu estava buscando uma qualidade de vida e me deparei com um vídeo no YouTube, né, um vídeo do Primo Rico. E aquele universo meio que me despertou na minha visão, assim, nossa, e é isso mesmo? A gente pode, eu aqui no interior, investir na bolsa, investir, tem outros produtos além da poupança, e aquilo me instigou. É claro que você fica meio receosa com novidade, você não sabe direito como é que as coisas realmente funcionam, e eu comecei a me interessar. Então, na época, em 2016, os mais famosos dentro ali daquele universo, Primo Rico, Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri, foram eles que me abriram as portas, né, e abriram a minha visão e a minha mente a respeito dessa gama imensa aí de possibilidade. Claro que você fica, né, mesmo aprendendo, mesmo buscando cada vez mais material, cada vez mais entender como é que funcionava aquilo, você fica com medo. Acho que isso é o primeiro aspecto, né, em relação a você investir. E, claro, abri minha conta na corretora em janeiro de 2017 e aquele medo maior, eu acho que é quando você tira o teu dinheiro, e na época você podia fazer TED ou DOC, e você mandar o dinheiro para a corretora. E é muito engraçado porque eu mandei um valor pequeno para a corretora e mandei da corretora de volta para minha conta. Falei, opa, pera, esse negócio realmente funciona, né? Não é nenhuma falcatrua, não é nada ilícito. Então, aí sim, eu comecei a enviar dinheiro e, consequentemente, comecei a investir, claro, renda fixa, que não é fixa, mas na época eu não sabia, foi aprendendo ao longo do tempo. Tem até um livro, né, muito famoso aí da analista CNPI Marília Fontes, e consequentemente fui aprendendo, fui entendendo, fui aplicando um pouco aqui, um pouco ali, entendendo como é que funcionava o Tesouro Direto, fui indo para LCI, um pouquinho LCA, CDB, passei aí, só não passei por CRI, CRA, LH e LF, porque os valores eram diferente, e debêntures, né? Os valores eram um pouco maiores na época, eu também não me arrisquei a tanto no sentido de que são produtos que eu não compreendia, são produtos que tinham uma liquidez baixa, então eu deixei um pouquinho de lado, mas depois eu retomei para aprender, quando aí realmente eu fui para a renda variável. Comecei com ações, até por conta da minha formação, né, sou contadora e economista, e aí sim eu entendi que era interessante colocar o pezinho, porque eu fui ao contrário, né, geralmente as pessoas vão para os fundos imobiliários por serem menos voláteis, por estar aí muito exposto a produtos que
são interessantes para o brasileiro, fazem parte culturalmente, que é a parte imobiliária. Mas eu pensei, não, eu comecei com as ações porque já vinha parte do meu entendimento, empresas, finanças corporativas. E quando eu cheguei nos fundos imobiliários, eu falei, nossa, que interessante, isso já em 2019. Que interessante. Você recebe aquela renda passiva todo mês, você começa com centavos, você vai entendendo como é que é a sistemática, o que são fundos de tijolos, fundos de papéis. Naquela época, estava assim, algo, né, o céu é o limite, então, aí você eu não sabia que o preço realmente que se deveria pagar, e com isso, claro, eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu acho que os investimentos, assim como na vida, o aprendizado é constante. 2020 chegou, né? Falei no comecinho de 2020. Em 2019 eu já tinha entrado também no exterior, porque era a minha intenção investir no exterior. E também por conta de uma propaganda, eu descobri uma corretora de brasileiros, né? Voltada aí para o nosso público brasileiro, investir no exterior. Já que são empresas que nós temos mais, acho que, habitualidade. Então você conhece iPhone, Google, Meta, na época era Facebook, enfim, você tem empresas no supermercado, Coca-Cola, você vai na farmácia, produtos da Johnson & Johnson, então você tem uma familiaridade maior, até mesmo do que as empresas que realmente são listadas na nossa bolsa é jovem, não tem tantos ativos, não tem um histórico tão grande como acontece lá fora no exterior, não desmerecendo, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo ninguém aqui. Mas é uma questão assim, de hora que você faz um comparativo a respeito. Em 2020, comecei uma transição de carreira, já não estava muito satisfeita com as questões profissionais, estava me apaixonando cada vez mais pelo mundo dos investimentos. Veio a pandemia, algo completamente inesperado, e lotou de lives no Instagram. O Instagram foi muito demandado nessa época, e aí sim eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mercado que acabaram me inspirando, me apoiando, me incentivando, e fui aprendendo também com eles, com analistas, com pessoas do mercado. Em 2021, eu comecei até a produzir conteúdos mais a fundo para um site que, infelizmente, não deu-se continuidade. E conversando justamente com o dono dessa página no Instagram, ele me falou assim, André, por que você não cria um produto mais específico? E em abril de 2021, eu resolvi aí sim montar meu podcast, não só para trazer pessoas, né, para conversar a respeito, mas para ter essa oportunidade de aprender, né? Como eu falei, é um aprendizado constante. E então, conhecendo essas pessoas e tendo essa proximidade com pessoas do mercado, comecei primeiro fazendo uns 4 primeiros episódios falando sobre fundos imobiliários, e aí sim, posteriormente, comecei a trazer convidados, investidores como eu, como tantos que existem aí no Brasil. Depois tive a oportunidade de trazer analistas, consequentemente tive a oportunidade de trazer gestores, e estamos aí nessa caminhada já na 4ª temporada. Acho que esse é um breve histórico aí da minha introdução até o momento no mundo dos investimentos. Hoje, inclusive, já tenho até uma certificação, estou em busca aí de outras no mercado, de tanto que ele me contaminou. Caramba, nossa, que história, hein? Pô, essa eu não sabia. Bastante coisa, legal. É interessante que tudo isso tocou você teve uma mudança e você montou o teu podcast. Até a gente estava conversando agora há pouco, o Ivo até comentou, eu ficava olhando por que é café com FI. Aí que é o Ivo que comentou que foi ligar que é fundos imobiliários, que acredito que seja isso, né? E eu fiquei olhando, mas por que é café com FI? Eu falava café com FI, eu entendi que era talvez algum apelido aí que o Ivo comentou, e aí que eu fui me ligar que é fundos imobiliários. Mas eu vou passar a palavra aqui pro Ivo. Ivo, você também, né, começou ali com o professor Jorge e tal, né, você também busca uma certificação, alguma coisa também nesse mercado? Então, no momento não tô buscando certificação, mas o início foi bem parecido com o dela. Influência familiar, poupa um pouquinho e joga na poupança. Infelizmente, a gente tem essa cultura enraizada e guardar tudo na poupança, apesar de que o histórico, se pegar o histórico na época Collor, não vou saber qual ano certinho, mas assim, ele fez o confisco e tem tantos investimentos melhores, mais rentáveis,
sustentáveis. A André pode falar muito bem aqui, até nem vou me estender muito. E eu vejo quão importante é pessoas assim como o Primo Rico, o Serbassi, a Natália Arcuri, que eles ensinam as pessoas a ter organização financeira, planejamento, depois mergulhar nesse mundo dos investimentos, que não é uma piscina, não, isso é um oceano. Você começa na renda fixa, vai para variável, tem LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, e vai em renda fixa internacional, renda variável, tem criptomoedas, imóveis, leilões, tem muita coisa. É muito bacana. Queria que você comentasse a respeito de o quão importante é esses tipos de influencers, no bom sentido, assim, aquele cara que, de fato, quer ensinar a pessoa, que não quer vender curso, que não quer ele ficar rico rápido vendendo uma receita que não existe, que a gente sabe que para você enriquecer, construir patrimônio é um trabalho de médio e longo prazo. Eu acho fundamental, no sentido do ponto que você colocou, né? Entender que o brasileiro ele precisa primeiro se organizar. Infelizmente, culturalmente, nós não temos esse pensamento de planejamento. E quando você não se planeja, você não sabe o quanto de receita você tem, o quanto de despesa realmente você tem, o que você busca, qual que é o seu objetivo. As coisas meio que vão acontecendo. Na realidade, quando você para analisar e mostra realmente, né, no papel, o quanto você recebe, o quanto você tem de despesa, ali você mostra os gargalos existentes no teu orçamento. E isso é fundamental, corrigir toda essa parte, entender a importância de um planejamento. Claro, ele não vai ser perfeito, não é uma linha reta, você sair do ponto A, chegar no ponto B. Há aprendizados, há situações que podem acontecer no meio do caminho, mas que você pode prever algumas coisas e também com esse planejamento você pode mudar. Então você consegue mudar a sua estratégia ali ao longo do caminho. Sempre falo que é importante você se apaixonar pelo processo, mas entendendo que você vai ter um objetivo, um ponto final para chegar. E chegando nele você busca o próximo ponto. Então influencers que realmente trazem esse conhecimento eu acho muito válido. Claro que só conhecimento gratuito é meio que você precisa saber filtrar. E hoje, né, de 2017 para cá, muitas pessoas surgiram. Boas pessoas surgiram, outras tiveram algumas falhas, caso somos humanos, mas é importante você saber filtrar isso, e nem sempre as pessoas ainda conseguem fazer essa filtragem, até porque as redes sociais, ao mesmo tempo que ela é muito interessante para trazer todo esse amparato, ela também é perigosa, porque você mostra só uma parte. E com isso, né, acaba se despertando essa falsa impressão de que você vai enriquecer facilmente ou muito rápido. Isso não existe. Isso só existe através de um plano de ação, um projeto, um planejamento, uma estratégia, um objetivo bem determinado. Então, quando os influencers trazem esse conhecimento, e claro que não vai existir só conhecimento gratuito, mas até para condensar um pouco e direcionar os investidores, tanto é que existe também não só essa parte de cursos existentes, mas também análises, né, feita por analistas, né, recomendando compra e venda de produtos, principalmente em renda variável, é muito difundido. Claro que existe renda fixa também, e criptoativos, como você bem colocou, né, hoje, que é algo que está muito em voga, uma hora em baixa, outra hora em alta, mas vai depender muito ali da cotação. Mas é importante filtrar essas pessoas que você segue, filtrar quem que realmente está passando conhecimento. Não falando groselha, como diz o Jojo, tem muita groselha também, então. Mas ele tem um papel importante, né? E nós temos esse papel importante, porque eu também trago conteúdos e eu sempre falo que é informacional e da fonte. Então eu gosto muito de trazer conhecimento de quem realmente está fazendo aquilo. Mas lá no começo, os três foram fundamentais, né? Se não fossem eles, não teria aberto aí toda essa janela de oportunidades para os brasileiros tomarem conhecimento, é isso. Eu acho que realmente cada pessoa que inicia no mundo dos investimentos tem sempre um mentor, uma inspiração. Eu achei muito bacana que você comentou sobre curtir a jornada e aproveitar, que nem até puxando agora para o lado dos fundos imobiliários, você começa e compra uma cota. Aí esse dele chega dia 15, na semana que vem cai o rendimento. Você, opa, vou comprar mais uma. Aí passa mais um mês, cai 2 rendimentos ali. Aí você fica, não, agora eu vou investir mais, vou poupar mais para comprar mais cotas e
fazer a bola de neve, né? Eu acho bacana que o fundo imobiliário, ele é muito dinâmico, você pode, é fácil explicar, você recebe seus aluguéis mensais, você pode até fazer, que nem eu faço, tem um imóvel aqui na Barbosa, que é uma das principais ruas da nossa cidade, que é listado no fundo, e eu tenho as cotas desse fundo. Eu falo, não, esse imóvel aqui é meu, tá? É claro que é exageradamente falando, mas assim, eu recebo aluguéis de centavos pela participação que eu tenho. Eu queria que você comentasse agora a respeito da taxa de juros, a Selic está em baixa, consequentemente os ativos de renda variável, fundos imobiliários inclusos, estão crescendo, e até depois disso, você falasse também sobre os fundos agro que começaram a surgir. Eu estou achando muito, muito bacana que eles estão trazendo mais infraestrutura, recursos e toda uma dinâmica para a nossa cadeia produtiva brasileira, que é hoje um dos nosso ponto forte da nossa economia. Vamos lá. A taxa de juros, né, com a pandemia, ela chegou a patamares inimagináveis e insustentáveis, né, de 2%. Com isso, a renda fixa, ela se tornou extremamente atrativa, né? A renda variável se tornou o patinho feio da história. Não que ele seja o patinho feio, porque muitos ainda, né, por conta de efeitos que a gente chama manada mesmo, entre outros termos usados ali nos investimentos, acabam levando as pessoas, elas ficam pulando de galho em galho, não sabem realmente o que estão fazendo. Infelizmente ainda existe, mas estamos aí produzindo conteúdos para que as pessoas tomem conscientização e façam justamente esse planejamento. E entendo que você ficar mudando de investimentos acaba fazendo com que você tenha prejuízos, né, que não são interessantes. Você ficar fazendo esse tipo de movimento. Mas, como eu disse, a taxa de juros ela chegou em patamares insustentáveis. Então, a gente sabia que ao longo do tempo ela ia começar a subir, até para conter a inflação, porque baixou-se para ter esse consumo mesmo numa época que praticamente tudo fechou, mas ainda precisava, né, dar esse giro da economia. Conforme ela foi subindo, né, a renda fixa continuou cada vez mais interessante para aqueles que buscam 1% ao mês ou um pouquinho mais. Só que também é insustentável você chegar a um patamar de quase 14%, como já chegou em outras épocas, também sustentar isso em relação à disparidade entre a inflação, IPCA, e justamente a taxa de juros. A economia precisa girar, porque conforme você vai subindo a taxa de juros, você vai estagnando a economia para conter o consumo e, consequentemente, diminuir a inflação, que é algo que corrói, né, o nosso poder de compra. Chegou-se a um patamar que a gente sabia que ia começar a descer. Conforme foi tendo essa caída da taxa de juros, consequentemente a renda variável ela volta a ser atrativa, principalmente aí para fundos de tijolos, que foram extremamente massacrados aí 2021, 2022, um pouquinho de 2023, aí no segundo semestre, com as primeiras quedas, fez com que retomasse aí e eles voltassem a ser os queridinhos, principalmente os fundos imobiliários. Então, assim, e como você falou, né, é muito interessante essa dinâmica dos fundos imobiliários. Eu acho fantástico, né? Até eu já postei, eu tenho 2 perfis no Instagram, um do podcast e o outro que eu falo só sobre investimentos, em especial fundos de investimento brasileiro e o primo, vamos dizer, o primo rico lá dos Estados Unidos, que são os REITs, mas é justamente isso, né? Chegando assim num shopping, né? Uma criancinha chegando no shopping e falando assim, esse fundo tá na minha carteira, né? Ou seja, eu tenho um pedacinho. Ou outra brincadeira que fazemos, né? Olha, você tá vendo essa lajota aqui? Essa lajota é minha, né? Porque eu tenho uma cota correspondente mais ou menos o valor que essa lajota desse shopping, dessa laje corporativa, desse galpão logístico, enfim, de tantos segmentos existentes aí dentro dos fundos imobiliários. Então, assim, é algo que você vai trabalhando a sua mentalidade também. Você começa com centavos, 60 centavos, 70 centavos, 80 centavos, e você já recebe no outro mês, diferentemente de um aluguel, né? Até você construir, até você achar um inquilino, até você começar a receber. E o fundo imobiliário não. Ele é desburocratizado dessas amarras existentes quando você tem um imóvel físico. Você não tem problemática com a gestão, né? Não é você que está fazendo a gestão, administrando inquilino, vendo se está precisando de alguma coisa, pagar IPTU e outros impostos além das movimentações, né? Imposto de renda, né? No caso, no Carnê-Leão, do aluguel. Já e no outro mês você está recebendo ali centavos. Então isso trabalha a tua mente, faz com que realmente você, olha que legal,
Então eu vou colocar um pouquinho mais aqui para aumentar. Até pouco tempo, as cotas eram valores assim, maiores, né? Começou com R$ 1.000, baixou para R$ 100. Hoje nós temos cotas a menos de R$ 10. R$ 10 é a base, mas tem custando menos de R$ 10. A gente vai pagar ali 8, 10 centavos, e o dinheiro que você poderia estar fazendo outra coisa, você junta e você compra ali algumas cotas e recebe, né, o seu aluguel, né, o seu rendimento no próximo mês. Então isso vai estimulando. Opa, pera lá, vou pegar mais aqui, vou juntar e vou comprar tantas cotas desse fundo. Claro, sempre estudando e analisando. Tem vários pormenores ali para você estar estudando e sabendo a respeito, até para não cair. Claro que tem produtos bons e ruins em qualquer área, né, quando você vai investir, ou mesmo na vida, né? Os fundos de agro que você me perguntou, eles começaram com os fundos imobiliários, né, do segmento de agro, porque não existia uma legislação específica do FIAGro, né, os fundos de investimento da cadeia do agronegócio. Ela surgiu no final de 2021, o primeiro fundo listado foi listado em dezembro, surgiu em dezembro de 2021, e de lá para cá foi meio que uma segmentação, né, diferenciada. Nós temos 4, praticamente, fundos imobiliários do agro, né, alguns aí com problemas existentes, outro ali até que razoavelmente tá bem a respeito, mas essa possibilidade de você investir no fundo do agro mesmo, da cadeia produtiva do agro, ou seja, passa por várias fases ali e ajudando de uma certa forma, como você pontuou, a infraestrutura, né, do agro, que é tão importante, ou seja, ele equivale a quase 26% ali, dependendo do ano, do PIB nacional. Então, tudo que é produzido internamente, 26% vem do agro. Então, você veja a importância que ele tem no mercado, a importância que ele tem para a nossa economia. Não nossa, só nossa, mas mundial, já que nós exportamos muitos grãos, muita commodity. Então, ele é muito interessante. Claro que ainda precisa, né, os FIAGROS encontrar uma maneira para meio que ajustar essa burocracia inexistente, muitas terras sem matrícula, muitos problemas ali, uma governança começar a existir dentro das propriedades agropecuárias, e até mesmo as empresas, né, se ajustarem com relação às emissões desses CRAs, as garantias, né, porque nós temos toda uma cadeia. Então, não é só o produto final, mas aí tem fertilizantes, tem revendas de produtos, os próprios produtores rurais. Então, tem muita coisa para ajustar. Mas esse primeiro passo do mercado de capitais, também financiar esses projetos, financiar esse mercado que é tão pujante no Brasil, é muito importante e muito necessário. Então, acho que é um ponto aí que tem muita crescente. Claro que investidores não vão só para o dividend yield. A maioria dos FIAGROS, ele é muito atrelado ao CDI, é uma prática do mercado. Claro que com a queda da taxa Selic vai haver uma redução, e aí vai muito do manejo do gestor em relação a esses fundos de papéis, a esses FDICs, né, no qual eles investem para fazer toda essa dinâmica e com isso trazer um resultado para os investidores. Mas o mercado de capitais, investir e não só ficar dependendo de planos do governo para esse financiamento é fundamental. Acho que é essencial e já deveria ter acontecido já há algum tempo. Felizmente, estamos aí nessa ascendência dos FIAGROS no mercado. Bom, eu queria passar agora a palavra para o Giovanni. Giovanni, você gostaria de fazer uma pergunta? Eu, assim, sou um cara que não tô nem próximo de ter esse nível de conhecimento do Ivo e tal. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais no nível dos mortais aqui. Você comentou dessa sua trajetória que a gente já viu que você entende bastante do assunto, mas nesse momento, vamos supor assim, alguém que vai botar o primeiro real agora em alguma coisa, qual que é a fase mais difícil? A fase mais difícil, Giovanni, é justamente você mudar a tua mentalidade, entender a necessidade de que você tem que ter essa autorresponsabilidade em relação ao seu dinheiro. Não só naquela parte do planejamento básico que eu falei a respeito de saber suas receitas, saber suas despesas, mas também entender um ponto chave, que é você fazer sua reserva de emergência. Você se preparar para que se algo acontecer, você tem ali algo que vai te ajudar. Então, a reserva de emergência é o primeiro ponto. Tem uns primeiros reais ali. Eu iria justamente fazer essa reserva de emergência. E quanto que é essa reserva de emergência? Isso vai variar muito, né?
não tem um consenso no mercado, mas geralmente de 6 meses a 1 ano das suas despesas. Então você vê o quanto você tem de despesa, então você projeta que você precisa minimamente ter de 3, 6 meses a 1 ano das suas despesas ali guardado, para aí sim você começar a colocar o pé em outros produtos e amendando a tua mentalidade, tendo esse aprendizado e, consequentemente, você aí fazer uma carteira diversificada nacionalmente e também no exterior, porque eu acho importante você ter investimento aí em uma moeda forte, como, por exemplo, o dólar. Mas essa virada de chave, Giovanni, acho que é o primeiro ponto que trava muitas pessoas por muitas crenças limitantes existentes aí na nossa cultura. Acho que esse é o primeiro ponto. Legal, isso é realmente uma coisa que eu também sofro. Eu acho que conseguir criar paz de espírito para fazer isso é algo muito... exige muito mentalmente, digamos assim. Sabe por quê, Giovanni? Porque, primeiramente, muitas pessoas elas não olham quanto recebe, quanto tem de despesa. Então, você não sabe realmente o quanto você consegue, né, fazer. Outro ponto, ter um objetivo. Eu até estava escutando esses dias o Primo Pobre, eu achei ele fantástico, ele tem um pensamento muito, muito parecido com o meu, que é em relação a você ter um objetivo. Quando você tem um foco, você consegue dizer não, que se você não tiver essa clareza, você acaba indo, gastando, não sabendo para onde está indo, não sabendo que você tem que ter uma reserva de emergência, que você não pode ficar dependente do Estado. Tem um termo muito conhecido, né, no mercado, que é o que significa INSS, né? Isso não será suficiente. Quando você começa a ter essa visão, você já começa a falar, opa, pera lá, mas tá, uma hora eu vou me apresentar, ou uma hora eu quero ter uma independência, ou eu quero ser independente, eu quero ficar não tão dependente do governo, eu não sei amanhã se a previdência vai existir. O importante é ter esse pensamento de que não só reserva de emergência, mas eu tenho que buscar conhecimento para não ficar dependente lá na frente também. Eu tenho um histórico assim, eu e o Ivo, a gente estudou junto, né, na mesma faculdade, e a gente teve aula com um professor que eu acredito que até você já deve ter visto na televisão, ele aparece algumas vezes nos jornais, e agora tem um podcast também chamado acho que é Renda-se Podcast, isso, né, Ivo? Podcast do Jorge. É pra ser isso daí mesmo. É Renda-se Podcast. Professor Jorge Luiz Prado tem um escritório da XP em Curitiba. Acho que é isso, né? Um escritório da XP é alguma... Sim. Ele é sócio da Unimo, esse grupo ali, não sei se é um conglomerado de acho que é AAI, eu não sei exatamente. Ele deve ter muitas carteiras, gerir muitos ativos e muitos milhões, eu diria. Com certeza. E assim, ele foi o que plantou a sementinha não só no Ivo, mas em vários alunos, né? Ele era um professor que foi excepcional na faculdade. E claro, eu também comecei a investir, só o Ivo ele foi mais pro lado dos investimentos, eu ainda acabei ficando na renda fixa, eu invisto em tesouro, né? Eu sempre coloquei meu dinheiro no tesouro ali e tal, então sempre fico mandando ali por semana um dinheirinho e poupando ali no tesouro direto. É uma coisa que eu ainda não criei coragem na renda fixa até... Também por conta dessas questões de crença, medo também, receios de perder. E assim, eu tava até um tempo estudando investimento, só que eu me interesso mais com edição. Eu além de trabalhar no restaurante, eu tenho uma segunda fonte de renda que é a edição de vídeo. Então, assim, tenho 2 fontes de renda. Além disso, eu tenho também um aluguel. E o Ivo até esse tempo atrás me instruiu para fazer uma conta no Mercado Pago, que o Mercado Pago ele rende um pouquinho mais que a poupança já, né? E eu tô começando a querer criar novamente esse gosto. Eu confesso assim que tem algumas áreas, por exemplo, programação, que são áreas que eu gosto e tal, né? Só que nem essa questão que você comentou, para ir para renda variável, você fica com o pé atrás, de colocar, você tem medo, não saber a hora de tirar, ter esse conhecimento. E eu queria saber, assim, você tem alguém que você indica, que você diga, assim, que seja uma pessoa didática, legal? O Primo Rico, assim, os conteúdos que eu vi dele são legais, só que, claro, ele tem a plataforma lá, a Stage, a Finclass, que são plataformas boas, eu diria, que não é só do Primo Rico, né? Não é só o Thiago Nigro que tá nessa plataforma, mas você tem alguém, assim, que você colocaria como didático, algum livro também, que são coisas que você lê e você é muito mamão com açúcar, que, assim, pode quebrar essa crença e talvez você ter essa mentalidade. Tem o Pai Rico, Pai Pobre, que também eu li um pedaço, que é bom também o livro, mas tem alguma coisa que você indique, assim, para
pra tirar essa crença das pessoas? O Primo Rico, ele é mais a parte de organização mesmo, né? Aquele primeiro passo. Claro, às vezes ele fala de fundos imobiliários, às vezes eles falam de ações. Sabe que a carteira dele eu acho um pouco estranho, mas tudo bem. Cada um tem o seu planejamento ali, o seu risco-retorno, né? Médio do seu risco-retorno. Ele é muito didático, de fato. Ele é sócio do Bruno Penini, né? No seguro da Finclass. Eu vou comprar ações de JHSF. Aliás, vale dizer que as ações de JHSF, elas acabaram de subir para uma cacetada. Bruno, eu acho fantástico, apesar de ele estar indo mais agora para a parte de cripto. Tem um podcast também muito bacana dos economistas, falando ainda do grupo, né? Os economistas ali, do Leandro, nossa, vou me esquecer agora o nome do que é da parte de renda fixa da Finclass. E também o Ricardo Figueiredo, que é o de fundos imobiliários, que inclusive eu já tive o prazer de entrevistar 2 vezes no podcast. Cara, fantástico, mas ele é analista, né? Então, ele é mais voltado ali para a parte de ensinar ali dentro da própria Finclass. Mas fora o grupo ali, as pessoas, claro, aprendi muito com o Bruno, aprendi muito com o Primo Rico, que é o Thiago. Didaticamente falando, eu acho assim, poxa, tem bastante gente didática, mas sempre tem a parte de ser analista, né? Tenho mais contato com esse pessoal. Então, tem o Danilo Bastos, de fundos imobiliários, professor Baroni, que é fera, o Desmistificando FIIs, sempre responde umas caixinhas de perguntas, assim, muito didaticamente falando. Ele é um dos que conseguiu independência financeira, auxiliados pelos fundos imobiliários, mas ele também volta e meia comenta de ações. Marcelo Fai, só que até uma parte de humor, ele é muito bem humorado, mas ele ensina muito, então é muito bacana. Agora, influencer, hoje em dia, assim, didaticamente falando de renda variável, Eduardo Albuquerque, que é um amigo que também fala muito bem, vai pelos fundos. Eles também falam de fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRA. Tem outro também produto, Ivo, chamado FIINFRA, que esse é específico para infraestrutura. Ele surgiu um pouquinho até antes dos fundos dos FIAGROS, mas não deslanchou por conta justamente dessa derrocada ali. Isso tem uma legislação diferente, não tem? Tem uma legislação diferente. E o detalhe, né? Eles são isentos não só no rendimento, mas no ganho de capital. Por exemplo, os fundos imobiliários, eles não são no ganho de capital, né? 20% igual às ações, só que as ações você tem um limite, né? Para você investir trimestralmente ali 60 mil ou 20 mil por mês. Você é isento do imposto de renda de movimentar, né? Comprar e vender. E os FIAGROS é igual os fundos imobiliários. Eles você paga imposto no ganho de capital, ou seja, se você vender com lucro a tua cota, e os rendimentos eles são isentos, mas os FIINFRAs não, eles são isentos nos dois. Então, assim, como eu estou muito inserida nesse universo, deixa eu pensar aqui uma pessoa um influencer que eu acho fabuloso nessa parte didática mesmo, porque todos nós ali tentamos ser didáticos quando a gente tenta ensinar as pessoas a respeito, não só eu ainda não só na parte de fundos em si, mas eu sempre tento buscar trazer assuntos para motivar, para tirar essa crença. Eu tenho um livro também, do Zero aos Investimentos, que eu conto toda essa trajetória, não minha, mas a trajetória para você fazer desde o planejamento, quebrar essas crenças até você realmente entender o que são os investimentos, né? Uma coisa bem básica, assim, para você sair desse momento, né, de medo. E sabe de onde vem esse medo, Henrique, Giovanni, Ivo, que as pessoas sentem muito de investir? É justamente essa questão cultural de novela e jornal. O jornal, ele só passa as informações que já aconteceram, que realmente já foi, notícia não no tempo que está acontecendo, né? E antes também não pode, claro, porque senão seria inside trader, que daí já é algo ilícito de se fazer. Mas ele incute na nossa mente que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, que bolsa de valores é como se fosse uma aposta, mas não penaliza realmente as apostas existentes, a aposta esportiva, esses programas de assinatura aí que você vai ficar milionário. E infelizmente é isso que realmente ganha o coração das pessoas e acaba ali fazendo. Americanas também impune ainda, né? O pessoal da Americanas que teve um combo de bilhões, aí foi 100% julgado, procedido. E normalmente a gente vê os exemplos que a mídia solta é só do pessoal que quebra. Exatamente. Entrou alavancado, perdeu, tinha 10 mil, agora tem uma dívida de 500. É só isso que normalmente é mostrado.
Então isso acaba desestimulando, né? E por nós não termos essa educação financeira nas escolas, isso acaba influenciando negativamente. Então, esse medo, Henrique, ele é super normal. O que você tem que fazer é começar a trocar essa mentalidade. Como é que você pode fazer isso? Ou vocês aí que estão escutando esse episódio do podcast. Anota o que você pensa a respeito do dinheiro, o que você projeta para o teu futuro, o que realmente você quer, como que você encara os investimentos. É algo difícil? Tem que ter muito dinheiro? É só rico que investe? O que você pensa do dinheiro? O que ele te traz de benefício? Tem até uma frase muito famosa, né? O dinheiro, ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo empregado. Mas você tem que ter essa mentalidade de fazer ele trabalhar para você através dos juros compostos. Primeiro passo você já deu, Henrique. Então, algumas crenças você já quebrou. Sim. E você sabe que você tem que ter essa reserva de emergência feita ali. Você começou pelo tesouro. Ótimo. O tesouro direto é o mais seguro, porque ele tem um risco que a gente chama de risco soberano. Ou seja, para tu perder, o Brasil inteiro já quebrou, né? Verdade, ele não vai ter condições de pagar. Tem uma segunda, acho que 250, tem uma segunda. Isso, o Fundo Garantidor de Crédito. Para renda fixa, exatamente. 250 mil reais por CPF, por instituição, você tem essa garantia. Só que aí, vamos quebrar um pouquinho esse medo da renda variável. Primeiro ponto, eu não sei nada de renda variável. Existem 2 ativos que são mais conhecidos. Ações, ou seja, você vai investir num pedacinho de uma empresa, receber o dividendo ali de maneira geralmente trimestral, e são empresas que você tem que buscar para estudar. Não estou falando assim de imediato investir, mas você estudar. Empresas que você conhece. O banco. O Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco Santander. Legal, não sei. Vamos estudar eles, vamos entender um pouquinho aí dessa parte. Energia, Copel, Água, Sanepar, nós que estamos aqui no Paraná. Claro, não estou falando que são empresas boas ou ruins, isso aqui não é recomendação de investimento, mas é só para você começar a mudar a tua mentalidade e entender a dinâmica, como é que funciona. Eu não quero ações, André, acho que empresa é algo muito complexo. Tem que estudar, tem que entender um pouquinho de contabilidade, tem que entender um pouquinho ali para você fazer análise. Vamos para os fundos imobiliários. Então, beleza. Como é que eu iria hoje, Andréia, iria iniciar? Eu iniciei sozinha, até porque na época eu não conhecia tantas pessoas que falavam a respeito. Mas hoje eu começaria pelos FOFs. O que são FOFs? São fundo de fundos. Por que, Andréia, você iniciaria pelos FOFs? Porque são gestores profissionais que escolhem uma carteira investindo em outros fundos imobiliários. Então, eu vou entender o racional, como é que os fundos imobiliários funcionam. Eu não vou chegar diretamente e investir pura e simplesmente por dividend yield, que é aquele percentual que encanta as pessoas ali olhando quando você fala um dividend yield alto, 14, 15, 16. Só que você não entende o risco que está ali por trás e como é que é feita essa conta. Por que chegou nesse percentual? Mas você olha, nossa, 14, perto de 13, 12, e possa estar Selic, ela está 11 e pouquinho, você já começa a falar assim, opa, pera lá, tá 14, tá mais, então eu vou ganhar mais. Só que se você não entende o histórico por trás dessa conta, então por isso que eu extermino isso quando você é investidor iniciante, está começando em relação à renda variável. E voltando para os FOFs. Por que FOFs? Então, o gestor, existe uma coisa chamada relatório gerencial. As ações, elas só têm um informe trimestral, que é praticamente 300 páginas lá, que eles têm que estar informando, fazendo balanço, release, são vários documentos ali trimestralmente. Os fundos imobiliários, mensalmente, tem um documento chamado relatório gerencial, onde ele vai te contar como é que foi a movimentação do mês, expectativa macroeconômica, como que isso vai influenciar o histórico ali da gestora, os dados do fundo, como é que é o histórico dele em relação ao rendimento, como que ele está se comportando em relação ao IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. É um índice que é uma carteira teórica formada ali, tem critérios para esses fundos estar ali dentro daquela carteira, daquele índice, igual ao Ibovespa também é meio que um termômetro. Você vai entender qual é o racional dele de estar com aquela carteira, por que ele está em logística, em renda urbana, em shopping, como é que os fundos de shopping, como é que está os fundos de renda urbana, lajes corporativas, que são os que eles investem, por que ele investiu naquele CRI daquela
securitizadora que fez aquele empacotamento ali de fluxo de caixa e ele está investindo ali, qual é o segmento, ou seja, qual é o lastro, qual é a garantia que ele está atrelado. Então você vai tendo meio que uma aula de um cara que respira aquilo ali, cara, que você não precisa começar investindo em todos os fundos que estão ali, mas você vai colocando um pezinho e você vai entendendo a dinâmica existente nos fundos imobiliários. Legal, bacana, então agora eu entendi. A dinâmica para os FIAGROS e os FIINFRAs não é tão diferente assim, são leis diferentes, mas eles investem em produtos um pouco diferentes. Os FIAGROS, eles têm uma abertura um pouquinho maior, pós-FDIC e FDICs, que são fundos aí de investimento, FIP e FDIC, na verdade, que são fundos de investimento em participação em direitos creditórios, basicamente são CRAs, mas não diretamente. Tem os próprios CRAs, ou seja, que são certificados e recebíveis do agronegócio, e eles podem investir até em outros fundos, inclusive fundos imobiliários. Tem um percentual ali que eles podem fazer isso. Então você vai entendendo a dinâmica de investimento, só muda o produto ali em si, mas o raciocínio da gestão profissional está ali. Então você vai ver o que eles estão fazendo. Você procura os maiores fundos, ou seja, que tem patrimônios grandes, bilionários, entendeu? De gestoras que já têm um histórico de fundos de 5 anos, de 4 anos, de 6 anos, tem gestoras ali de mais de 12 anos. Então você vai pegando a sistemática dele. Não invista direto, mas comece a estudar esses relatórios e você vai pegando como é que funciona, como é que estão os setores, o que está mais interessante. E aí sim você vai colocando o pezinho ali, tem, como eu falei, tem fundos de R$10, base R$10, ações também tem, né? Você pode comprar lá fracionada também, fundos imobiliários, os fundos de investimento são em cotas, as ações são em frações, você pode comprar uma, entender como é que funciona, vai comprando outra, de segmentos que você tem mais aptidão, você conhece mais, e com isso você vai montando uma carteira diversificada. Tem pessoas que só gostam de fundos de investimento, tranquilo, pode ser, você já tem um foco ali mais em renda, você quer uma renda mensal, uma renda passiva mensalmente ali sendo recebida. Não sei se eu te respondi, Henrique, acho que eu fugi muito do tema. Sim, mas exatamente isso, é a minha ideia, só que assim, é claro que para eu começar eu preciso entender, é exatamente isso, preciso estudar, e assim, como eu falei, a questão do tesouro, ela me atrai por essa questão de não ter o risco, essa questão de estudar, e quando a gente pega um investimento, por exemplo, tem que estar ali na tua rotina, você olhando, tem vários aplicativos, tem os aplicativos das corretoras, tem a Clear, tem a Agora, tem várias corretoras, e você tem que estar habituado a olhar, a prestar atenção, e que nem você falou, tem que criar esse costume de cuidar do seu dinheiro, né? Porque sempre estar olhando ali, e é talvez isso que eu preciso para realmente começar a investir, né? Tem algumas corretoras que eu vou confessar aqui, porque eu tava comentando com esses dias com o Ivo que eu achei que a Clear, ela tem um aplicativo bem ruinzinho, assim, pra você olhar, analisar. Às vezes eu me bato ali, às vezes eu vou dar uma olhada, dar uma fuçada ali, fico olhando aquilo ali, fico meio perdido, assim, pra conseguir dados e tudo mais. Mas, assim, eu, por exemplo, o Ivo indicou ali o Pai Rico, Pai Pobre, é um baita livro, tem financeira. o curso do Bruno Perini, que é o Viver de Renda, que eu fiz esse curso, mas eu confesso que eu cheguei a ver as aulas, assim, mas chegou num ponto que assim, eu fiquei boiando, assim, assim, às vezes eu tinha umas manias de querer fazer 2, 3 cursos ao mesmo tempo, e aí, eu devia ter pegado e focado só no Perini, e aí eu acabei dando mais engajamento pro marketing, que é o que eu gosto, que realmente é uma coisa, assim, que eu gosto, que eu amo, assim, que fazer vídeo. Eu trabalho com influenciadores, então eu já lidei com fazer vídeos e tudo mais. Até a gente se conheceu devido à questão do trabalho, né? De fazer um Reels, de fazer um conteúdo ali. Então a gente acaba fazendo uns tipos de conteúdo para um, para outro. E assim, tem vídeo para advogado, tal, né? Então eu acabo gostando mais dessa área, né? Agora o que tá me atraindo mais no momento é o inglês, por exemplo, a programação, que eu quero voltar a estudar esse ano e quero começar a programar, porque eu vejo que é um mercado que está realmente em ascensão, né? Mas é claro que eu não posso simplesmente dizer para você que, não vou dar investimento. Claro que eu quero. É uma coisa que é dinheiro. E você gostando ou não gostando, é o seu dinheiro. Você quer ganhar mais, né? Claro que eu quero colocar no investimento e retirar ele com 100%, né? Sim, com certeza.
né? E eu tenho essa vontade, né? Mas é claro, eu quero ainda voltar a estudar, quem sabe relembrar, pegar o curso do Bruno Perini, né? E ver ele novamente, né? Para ver se realmente eu consigo, assim, assimilar algumas coisas, porque quando entrou na renda variável, aí realmente eu vou dizer que aí eu boiei total. Aí eu boiei, e realmente o Bruno Perini, ele é uma enciclopédia viva. Sim. O cara, enciclopédia, o cara fala demais, assim, eu fico, caraca, o conhecimento dele nessa área, ele tem um podcast que é os Sócios, né, também muito legal, nossa, amo o podcast dele, acho super legal, né, pra mim acho que é o principal, eu gosto muito mais dele ainda do que do Thiago Nigro, acho que ele, pra mim, é um cara excepcional, mas... Se perdeu um pouco, assim como a Natália Arcuri. A minha mãe gosta da Natália Arcuri, inclusive uma coisa bem bacana, eu consegui levar meus pais para o investimento. Meus pais eram chincro nessas coisas. Meus pais, eles tinham mais traumas do que eu, né? Eu, por conta desse professor, eu quebrei isso. Mas meus pais, eu levei eles numa palestra, o professor Jorge, que até o Ivo tava nesse dia, eu não fui, pedi para meus pais irem. Depois passou um tempo, só que, claro, aí eu já não peguei essa questão assim, vocês não vão virar trader, né? Falei pro meu pai, em vez de colocar na poupança, já começar a colocar num CDB, num tesouro. Aí eu fiz uma conta para minha mãe no Banco Inter, né, que ali é um banco de investimento, tal. Ela começou a colocar. O meu pai agora também foi lá no banco, pediu para colocar um dinheiro num CDB. Então, porque eu falei, pai, meu pai ainda não coloca nem na poupança, ele deixa aqui literalmente parado. Meu pai literalmente, às vezes, gosta de tirar dinheiro ainda daqueles ainda que gosta de ter o dinheiro em espécie. Eu falei, não, mas tem que investir, tem que... Ah, não, mas se eu precisar do dinheiro. Eu falei, não, se precisar do dinheiro, se tira, tá? Então eles têm essas crenças assim que não, se eu precisar do dinheiro, como é que para mim tirar, vai ser, eu não vou poder tirar agora, tal. Eu falei, não, você pode resgatar, né? Não vai ter a mesma liquidez, mas você pode. Então eu tentei quebrar isso e eu consegui. Dos meus pais realmente foi um ponto bem positivo assim, que eu consegui. Mas vamos lá, Giovanni, quer fazer mais alguma pergunta? Cara, acho que hoje sou eu que faço o papel do Gabriel, falo que tô de boa. Ou tá tranquilo? Então tá. Ivo, quer uma pergunta? Na verdade, pergunta não, mas te dá mais um testemunho. Essa questão dos feeling, que você ia gostar com certeza disso. Você ainda mais fala com propriedade, André, porque ele tem um imóvel, ele tem inquilino, aí às vezes vai ter que trocar um registro, estragou alguma coisa. Cara, essa dor de cabeça ela simplesmente não existe. Você compra a cota, compra a mente de uma pessoa gerindo lá, ou, certo, depende da categoria, né? Se for FOF ou fundo de CRIs, de papéis, você compra a mente não compra a mente do gestor, mas você investe na mente dele e ele gera seu dinheiro. Se você comprar por tijolo, você compra imóvel. Mas assim, super recomendo para você testar. Cara, tem muito fundo de R$8, R$10, e eles pagam, às vezes, dividendos muito altos. Você tente escolher entender como que ele funciona, onde ele investe, qualquer coisa até te ajudo. A André também pode ajudar a interpretar o relatório gerencial. É bem tranquilo. Até você também, Giovanni. Pode se aventurar. A prática vai te ensinar muito mais do que os cursos. Isso posso te garantir, hein? Eu aprendi muito mais boletando ali, fazendo cagada, que fazendo curso. Com certeza, acho que a prática, ela não tira. Você falou um ponto, Henrique, em relação à amabilidade dos aplicativos, né? De fato, é porque assim, né, a XP ela é dona dos três, né? Do Rico, da Clear e o próprio aplicativo da XP, que é o Master, né? Então, assim, hoje em dia, se tem essa benesse, né, que os fundos imobiliários, os FIAGs, os FIUNCs, eles são de corretagem zero, né? Então vai muito do seu... São duas coisas que eu pontuo aqui em relação ao perfil. Primeiro, é você testar cada aplicativo para ver se você se adapta a ele e se ele vai atender às suas necessidades, porque conforme você vai evoluindo ali dentro do teu aprendizado, você vai precisando de mais recursos. E o segundo, você entender o seu próprio perfil enquanto investidor. Henrique, todo mundo começa como conservador. Raramente o cara vai começar como, né, especulador, master power ali para fazer day trade, opções e afins, derivativos que a gente chama, né? Vai começar conservador, você está extremamente conservador. Sim, eu concordo de começar assim. Eu comecei assim, né? Eu comecei com um tesouro, depois eu fui aprendendo o que era um CDB, a importância de você entender da necessidade de você ter um CDB de liquidez diária, para não deixar o seu dinheiro
puramente guardado, e aí para quebrar um pouquinho a mentalidade ali do seu pai, quando você deixa guardado, R$ 1.000 hoje, dali 30 dias não são mais esses R$ 1.000. Você simplesmente perdeu o poder de compra. Porque o que você comprava com R$ 1.000 hoje, não vai ser o que você vai poder comprar com R$ 1.000 daqui 30 dias, justamente por conta da inflação. Então, você simplesmente guardar, você está sentando em cima do dinheiro e não fazendo absolutamente nada e não está ganhando nada com ele. Então, ele está sendo seu patrão. E ele como eu falei, ele é um péssimo. Ele não faz nada, ele não sabe agir por conta própria. Ele precisa de alguém direcionando ele, por isso que ele é um excelente empregado. Quando você coloca ele para multiplicar os juros compostos ali, fazerem a matemática acontecer e a mágica ocorrer, aí sim você vai estar ganhando. Porque ele vai estar de segunda a sexta trabalhando para você diretamente e indiretamente no sábado e domingo, porque ele vai estar lá, né? Então você sabe que ele vai estar ali. Então uma forma de você quebrar é que os fundos imobiliários, se um fundo perder os fundamentos, que é o que a gente chama, que é o que o Ivo estava falando, a questão de você não é comprar a ideia, mas você confiar no gestor a ele fazer a gestão daquele portfólio, você entender que ele está fazendo um bom trabalho, você continua com ele. Você não confiou mais nele, ele fez alguma coisa que você não sentiu que é interessante enquanto cotista, você tem ali o seu direito de você vender dali 2 dias, o dinheiro vai estar na tua corretora, porque é o prazo que a B3 tem de fazer essa conversão. Então, assim, e é muito rápido, muito mais rápido do que outros fundos de investimento, multimercados, de ações, de câmbio, enfim, existem vários tipos de outros fundos de investimento, mas o prazo às vezes é muito longo até você rever seu dinheiro. E os fundos imobiliários, os FIAGs, os FIINFRAs, não. E mesmo as ações, no dali 2 dias, o dinheiro está na tua corretora e parte para outra. Então, também tem que se quebrar essa mentalidade de que você tem que se amarrar naquele ali, na expectativa, na esperança de mudar os fundamentos. Não, cara, você quebrou a confiança no gestor em relação a ele estar fazendo essa gestão, gerindo o portfólio, não está trazendo mais resultado. Claro que ele é uma renda variável. Então, tem meses que vai ter um valor X, um pouquinho maior, você vai ter que entender ali algumas sistemáticas ali dentro, para você não ser pego de surpresa. E só é pego de surpresa se você não acompanha. Mas se você acompanhar, cara, não fez sentido, tchau para você. Eu vendo as minhas cotas ali e entrego meu dinheiro em outro lugar. Então, você tem essa facilidade. Até maior do que no próprio Tesouro, mesmo um CDB de liquidez diária. Que, apesar de ser um CDB de liquidez diária, e você ter o dinheiro no mesmo dia, mas quando você investe em renda variável, você tem essa facilidade de vender mais rápido. Você tem essa maleabilidade. Então, é uma crença que você já pode quebrar, entendeu? Porque você consegue o dinheiro ali de volta. Você pode investir em algo e você tem um ganho de capital maior. Então, quebrou a confiança, não existe mais aquela confiança, tchau, esquece. Hoje você falou uma coisa que agora pra mim fez todo sentido, porque essa questão da confiança, então é exatamente isso, se você não se sente confiante, você vende e investe o dinheiro em outro lugar. Claro. E isso é uma coisa que pra mim fez total sentido até, porque na minha cabeça, por exemplo, você tem que colocar o dinheiro aqui, assim, você pode resgatar, mas você não vai ter o mesmo investimento, né? Mas eu agora gostaria de ir para um momento capicioso, né? E fazer a vinheta, Giovanni. Cara, eu acho que, como a última vinheta do host foi precária, eu acho que daria outra chance pro host tentar de novo. Poxa, vai ter que ser lá. Então vamos lá. Agora é o momento de passar vergonha. Mas tem que ser com vontade, pô. Não igual hoje. Hoje eu tô sozinho, então hoje dá pra... Então preparem seus ouvidos. Não foi 100%, mas já melhorou. Melhorou. Mas vamos lá. Olha, eu preparei uma pergunta besta. Eu até tava conversando com o Ivo falou, não, mas é uma perguntinha fácil essa aí, né? Até se o Ivo quiser fazer uma pergunta mais capciosa, fique à vontade. Mas, Andréia, qual é o pior investimento? É não ter conhecimento. Achei que você ia falar urubu do Pix. Mas acho... Não, o urubu do Pix tá entre os melhores, pô. Pô, Pix lá, o cara do QR Code do futebol lá, não... Manda o teu dinheiro aqui, que eu te trago. Eu tenho o Tigrinho também. Tem vários. Né? Mas é que o Tigrinho ele já tá virando investimento conservador, né? Se a gente for... É tenso aí. É conservador, todo mundo tá jogando no Tigrinho, né? Todo mundo tá no joguinho.
O que que é o tigrinho? Da onde que vem essa grana do tigrinho? Simplesmente... Não, eu ninguém não sei. sabe. Eu não sei de onde vem essa grana. Porque você imagina você ganhar 50 mil por dia? Quem tá pagando Tem cara de pirâmide. É piranha. Telex Flix? Mas a gente teve aquela questão da Blaze, né? Não sei se você acompanhou, Claro. que foi um arregaço, porque todo influenciador, inclusive, né, não querendo causar problema, queria Neto divulgou isso em live na Twitch e foi um dos que pediu desculpa e tal, aí depois falou que ele não tinha feito e tal. Mas a gente se lembra que a Blaze patrocinava todo influenciador e todo mundo fazia propaganda, até que um dia a casa caiu. E o que que foi essa questão da Blaze? Porque eles tinham sede em Curaçao, não era do Brasil. Deu uma... Cara, é porque assim, você vai pegar tudo essa. Acho que a grande maioria dessas casas de aposta aí, ponto bet, que aparece todo dia mais nova, esses cassinos, esses negócios, tá tudo em paraíso fiscal. É tudo, assim, sem exceção. Eu lembro até dessa época da Blaze, que apareceu um youtuber lá, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele pegou lá o enderecinho lá do site da Blaze, foi lá em Curaçao. Não, acho que a Blaze não é Curaçao, acho que é outro lugar, que é próximo da Venezuela, ali próximo da capital, não lembro exatamente agora. E dele foi lá, era tipo como se fosse um centro comercial, alguma coisa assim, né? E daí ele mostrou, ó, galera, não tem Blaze aqui e tal, beleza. Foi embora. Aí deu umas 2 semanas depois, a própria Blaze foi lá e postou, falou assim, não, é que você veio no endereço errado e tal, você olhou pro outro lado da rua. E daí, e assim, tipo, um vídeo totalmente institucional, né? Daí eu falei assim, não, tá aqui, daí beleza, pode entrar. E, cara, porque você falou, Felipe Neto. Cara, pro Felipe Neto patrocinar o negócio igual ele patrocinou, não era pouco dinheiro. Não era pouca grana pra convencer ele. E aí, nisso que a mulher ela entra assim, ela fala, não, vamos aqui conhecer o escritório da Blaze. É Curaçao mesmo. Era alguma coisa assim, eu lembro que era perto ali de Caracas. E daí eles sobem lá o prédio assim, tipo, cara, chega no escritório da Blaze e não tem nada, sabe? Parece que os caras montaram na semana, né? Aí tinha dessa, não tem nenhuma identificação. Beleza, tinha aqueles letreiros de parede, sabe? Que pega e bota suas letras no negócio. E uma sala de reunião lá. Daí fala, não, tá aqui o escritório. Eu falei, pô, cara, os caras com uma operação rodando tanto dinheiro assim, conseguindo manter o escritório enxuto desses, caraca, os caras estão de parabéns mesmo. É por aí que você vê que realmente as coisas não são assim, né? Claro que no começo eles deixam até você ganhar um certo dinheiro, mas depois a banca vai ganhar. É igual um cassino mesmo. A banca vai ganhar, não adianta. Mas enfim, o pessoal gosta de apostar, né? Então fica a velha máxima. Se você vai entrar em pirâmide, você entra no começo, não vai entrar lá no final. Eu não dei pro final, já era. Cara, Ivo, já jogou no Tigrinho, Ivo? Não. Tá de jogar no Tigrinho? Você é louco, mano? Esse não foi muito convincente. Então vai do lado aqui pra ver qual que é. Eu fiz uma bet uma vez, aquelas contas de aposta esportiva, mas realmente é feito pro sistema ganhar, não tem como. Daí depois que eu estudei, eu só coloquei tipo a entrada mínima assim, perdi rapidinho. A lei de perder o dinheiro ainda me estressava, porque eu falava, postar que fulano vai fazer um gol, fazia, postava no time, perdia, era estresse gratuito, mas depois eu entendi assim como funciona. Por exemplo, aqui eu vou contextualizar para vocês aqui. O Henrique é a casa, a Andrea é o lado A, o Giovanni é o lado B. Cada um dos dois apostou 10. O Henrique vai lá, ele pegou esse R$20 e ele vai dar 18 para quem ganhar, por exemplo. É assim que funciona, ele vai sempre ganhar. Quem vai ganhar vai ser a casa. Não tem matemática. Depois que eu entendi isso, eu falei, cara, chega. E aquilo que a Andrea falou, né? O pessoal cai muito no Tigrinho, Pirâmide, Blaze por falta do conhecimento. É porque assim... Eu acho que não é só isso, Giovanni, não é só falta de conhecimento, mas é aquela máxima de que eu vou ficar rico da noite pro dia. Ponto de fadas. Exatamente. É que a gente também tem que ver que tem toda uma máquina que ela é estipulada pra você fomentar isso. Não tem muito tempo aí, acho que uns 2, 3 anos atrás, teve uma cambada de influencer que foi preso, que tava fazendo propaganda do Tigrinho, e as propagandas eram que, acharam uma brecha aqui, a plataforma tá vulnerável, se você fizer essa coisa aqui, o algoritmo sempre vai te jogar pra vitória. Cara, não é 32 você vai ganhar. Tipo, era uma história dessas, assim. E daí a galera, pô, sei lá, que nem o Henrique tá falando ali, pô, o cara vai ver um economista falando, cara,
dependendo do quanto de estudo, e aí não é nem questão de preconceito, mas dependendo do quanto de estudo que o cara tem, ele não vai entender absolutamente nada. Mas o influencer lá, que grava vídeo no show tudo lá, põe piscina e não sei o que, viajando, o cara vai falando uma linguagem dessa, ele vai entender, né? Então, assim, a gente sabe qual dos dois que o cara vai dar realmente atenção. E aí acaba dando nisso, né? E aí você vai no Reclame Aqui, tá lá cheio de gente falando que perdeu dinheiro do aluguel nisso, que, sei lá, tá Casas. se matar. Gente que já vendeu Pois. casa pra isso. Gente que já vendeu casa por causa de criptoativos e o cara sumiu com o dinheiro. Até preso, foi preso o quê? Faz 2 semanas, né? Pô, eu mesmo, assim, já passei por uma situação parecida. Acho que eu já devo ter contado essa história antes aqui, não lembro exatamente. Mas eu fui numa reunião de esquema de pirâmide. Isso tem muitos anos, muitos anos. E na época, obviamente, eu não peguei nada, porque assim, não tinha conhecimento sobre nada também, né? Foi numa época que eu tava começando a ler alguma coisa sobre investimentos. Na época, eu tava sendo com uma menina e ela já estava inserida nesse negócio, digamos assim. E bom, o que aconteceu? Ela falou, vai ter uma reunião aqui e tal, você quer ir? Beleza, vamos. Daí foi aquele padrão de pirâmide mesmo, era numa recepção de hotel ali e tal, isso aqui. Foi ali perto da estação, inclusive, do shopping estação. E chegou o cara lá, tinha lá uma mulher que ela tava já dava pra ver que ela tava no degrau de baixo, porque ela tava num Celta lotado com a marca da pirâmide, e o outro cara, que era um dos cabeças, chegou numa Mercedes, gigante lá, aquelas bonitonas, assim, sabe? E aí, beleza, ele começou a dar palestra lá e tal, e assim, o cara falando bonito sempre, falando uns negócios com autoridade e tal, ensinando a vender, não sei o quê, explicando como é que funcionava e tal. E beleza, foi indo assim, todo esquema padrão de pirâmide, não tinha nada de diferente. Ele botou entre aspas, um laranja lá pra ser exemplo. Então era um molequinho lá que o cara chegou e falou: tá vendo esse cara aqui? Ele tem 16 anos e ele ganha 30 mil reais por mês. Quantos de vocês ganham 30 mil reais por mês? E o moleque morrendo por dentro. Que obviamente acho que o cara chamou o moleque lá e falou: quer ganhar então? Vem aqui comigo. Deve ter sido isso. Beleza, passou o tempo. Daí eu ia. Na época eu era estagiário, ganhava 600 reais, né? Daí beleza, vamos participar? Vamos, beleza. Pra minha sorte, os caras quiseram tirar foto lá no dia e tal, eu não quis, porque depois ia ficar minha cara no aquele negócio. Um tempo depois, assim, beleza. Falei, depois que eu receber, eu faço alguma coisa. Aí legal, beleza. Depois fui ver essa questão. Só que no que ele falou, ele tava bonito. Só que depois deu aquela vozinha na consciência, falou, mas tem uma coisa de errado nisso. Tem algo de errado, tá muito estranho esse negócio, porque tá muito fácil. E aí beleza, daí eu fui lá com essa menina, que ela já tava há mais tempo, ela também foi uma das vítimas, óbvio, ela não era nenhuma das cabeças, digamos. Eu falei, tá, beleza, mas acho que ele falava, o negócio lá era de investimento em aplicativo, alguma coisa assim, não vou lembrar agora. Eu falei, tá, mas os caras tão vendendo tanto assim, mas que eles fizeram de sucesso, né, e tal, não sei o quê. E ela foi, me pegou e me mandou uma foto de um slide que os caras apresentavam. Não era o slide, era a foto do slide. E aí eu fui procurar, os aplicativos que dava pra ler na foto, eu não achava nada deles. Não achava nada. E daí eu fui lá e questionei, falou, cara, tá estranho isso aqui, eu procurei, não achei, ok, beleza. Daí depois perdi contato com ela, enfim, não botei meu dinheiro lá. Aí uns 2, 3 anos depois me deu uma curiosidade de ver a quantas andava. Daí eu comecei a olhar assim e via, cara, só tinha, quando você botava o nome da marca, só vinha institucional dos caras. Era só institucional. Pô, não tinha uma galera de fora falando alguma coisa, era só os caras, só os mesmos caras. Você entrava no Facebook, tinha lá uns 3, 4, que sempre tava em churrasco, em festa, em chácara, esses negócios. E eles sempre eram amigos dos mesmos perfis. Desses mesmos perfis, eles eram os que avaliavam a página. Então, daí nesse negócio, tudo conta fake. Os caras tem uma foto, um nome, e é amigo sempre dos mesmos, é fake. E daí, beleza. Eu falei, ainda bem, né? Daí eu tive aquela cena, olha só. Que é aquele momento de realização, né? Que todo mundo se acha mais esperto que todo mundo. E aí eu falei, caraca, e eu, assim, não sou um ignóbil pra tudo, mas cara, eu quase caí num negócio desses. Então imagina, o cara lá de periferia que não sabe dividir 10 por 2, né? Então, assim, era muito fácil. E aí, pra resumo da história, depois a pirâmide quebrou, depois aquela história
galera reclamando que perdeu dinheiro, não sei o quê. E depois eu descobri ainda que o dono da pirâmide, ele roubou o Ronaldinho. E é real, ele roubou o Ronaldinho. E não foi através da pirâmide. Ele roubou o Ronaldinho fisicamente. Ele era técnico de informática lá, daí tinha um dos apartamentos do Ronaldinho Gaúcho, que ele foi arrumar um computador lá, levou uns relógios do cara embora. Enfim, é cheio das tretas. Eu só pra encerrar, eu tenho uma situação parecida com a do Giovanni, só que foi da Rinode. Eu sei também. Essa aí é famosa, não sei como é que ainda acha gente pra isso. Eu acho que até sabe quem é, mas não vou falar o nome até pra não expor a pessoa. Até o cara já saiu disso aí, saiu logo depois que ele começou. Ele me manda uma mensagem e fala assim: Henrique, eu tenho uma coisa muito legal para te contar. Tem uma oportunidade pra você. Eu falava com ele sobre filme. Eu pensei assim, pô, cara, e tava começando com essa questão de influenciador. Na época eu tinha canal no YouTube. Falei, cara, será que vai rolar uma parada assim e tal? Fiquei curioso. Não, tem que ser no shopping, não posso te contar pessoalmente. Beleza. Eu chego no shopping, chega dois caras de terno e gravata, e um deles com uma maletinha da Rinode. Sabe quem que vendia Rinode, Ivo? Não sei se você sabe. O Anderson, o paizão. Ele era um ex. Qual o nome? Não, não é ele que me ofereceu. Mas ele vendeu Rinode durante um tempo. Ele ia com a pastinha da Rinode pra faculdade. E uma vez eu perguntei pra ele. Ele falou, cara, eu só perdi dinheiro nesse negócio. Ele falou pra mim. Uma vez eu perguntei pra ele. E aí chegam os dois caras de terno e um deles tava com a pastinha da Rinode. Aí eu falei assim pra ele, pô, cara, você não me trouxe aqui pra querer fazer eu vender Rinode. Falei bem assim pra ele, porque eu não sabia o que era. Aí o cara, como assim e tal? Você não conhece Rinode, bababá? Falei, eu conheço, mas vocês não vai vir aqui fazer pirâmide comigo. Falei bem assim, cara, e era da Rinode. Meu Deus, não, mas menino, você tá tendo a impressão errada tal. Aí o cara abriu aquele notebook e começou a falar da Rinode. Não, que se veja bem, que se você vender tanto, você vira prata. Que não tem o que. Aí se vira ouro. Aí tinha um lá que você ganhava até uma Ferrari. Eu falei, puta merda, eu falei, caraca, mano. Aí eu fiquei, não, aí eu, tá, beleza. Eu falei, ó, desculpa, tal, né, cara, que, pô, ninguém me falou nada. Aí eu larguei essa aí, eu falei, pô, você não me trouxe aqui pra Rinode, né? E pior que era, cara. Aí o cara, só que não era uma palestra, ele veio exclusivo pra me explicar tudo. Aí eu fui obrigado, né, pra não ficar feio, passei meu número de telefone. O cara ficou me ligando 3 dias lá. Vamos lá, Henrique. Eu falei, cara, eu tô pensando bem e tal. Mas não tem como perder negócio nesse dinheiro, não tem como perder dinheiro nesse negócio. Eu falei, cara, mas não dá ainda. Tá complicado, porque tinha que investir alto, né, pra comprar os perfumes. Aí eu falei, olha, amigo, eu não tenho interesse. Até um dia eu falei pra ele, falei, cara, se puder parar de me ligar, ficava me ligando no meio da aula. Aí eu lembro, assim, que tive que falar pro cara, cara, também não tô interessado nisso aí, obrigado, tal, mas realmente eu vou deixar isso daí e tal. Mas foi a primeira e última vez. Então, quando vem com esse papinho que tem uma coisa legal pra mostrar, eu já fico meio com a antena. Mas o que é? Tem que saber primeiro o assunto, porque naquele dia, literalmente, eu sabia que era pirâmide. Eu falei pro cara, não, mas vocês não vêm aqui falar de Rinode, né? E era sobre Rinode. Então eu fiquei com a cara no chão, porque o cara me olhou assim, tipo, pô, eu zoei o cara e o cara realmente era da Rinode, né? Então, tem muito disso, sabe? Eles E o pior que assim, é aquela história, né? Alguém ganhou a Ferrari, entendeu? Agora a pergunta é quem foi. Alguém ganhou. Não, o pior que tinha um lá que era diamante, aí ganhava uma viagem pra Paris e uma Ferrari. Eu falei, porra, pra vender perfume. Eu fiquei pensando. Cara, e assim, tipo, imagina, quanto de perfume que o cara não tem que vender pra conseguir, pra conseguir justificar uma premiação que é uma Ferrari, entendeu? Tipo, os caras já fazem o bagulho sabendo que não vai pagar. Também. E você, Ivo, tem alguma história dessa? Já, de pirâmide mesmo. Não, eu lembro também de um colega da faculdade que apresentou um negócio meio próximo disso, que era coisa de 3%. Não, essa era marketing, é marketing 10% ao mês. Eu olhava assim, eu julgava, foi ofertado, conversei com o cara, mas daí assim, como eu sabia que 10% ao mês era muita coisa e garantido, eu falei, não vou seguir, não. Apesar de também ele me mostrar prints ali, telas, tava retornando, mas assim, sempre tinha aquela pulga atrás dele. O print na tela também não significa nada, né? O cara pode ter feito lá no Photoshop, no Excel, os números... Não. Real, mas é que ele abriu, por exemplo, a conta na corretora, entre aspas, mostrou, não, que eu coloquei milão, aí voltou 300. Só que, por exemplo, voltou 300, mas se o cara quisesse sacar 1 milhão, provavelmente não conseguiria, né? Tava muito cru o negócio. Só saca quando for bater os 20. Quando que vai bater os 20? Nunca. Quando bater os 20, o dono da corretora
produtora já tá lá no Paraguai. Ah, sim. Mas, gente, eu gostaria de agradecer a presença da Andréia aqui hoje, né? Não sei se a Andréia tem alguma história dessa pra compartilhar também. Marketing multinível sempre volta e meia aparece, né? Então, aí eu falo, aí eles apresentam, daí eu fico só olhando. Falo, tá bom, 10%, 3%, 5% ao mês, certeza. É só você que consegue isso, né? O resto dos investimentos batalham lá e não consegue, você é o cara, né? Tá os alecrim dourado. Olha que dourado. Mas lá também aparece, mas a gente fala assim, obrigada. E bola pra frente, né? Mas que eles procuram. Agora, e não tive esse prazer, não. Mas eu gostaria de te agradecer, né, pela tua presença aqui hoje, por você ter participado com a gente, né? Muito especial. A gente marcou com uma certa antecedência, né, esse podcast, mas obrigado de coração mesmo, né? Fiz até a chamada do episódio e tudo mais, né? Eu sempre costumo fazer, né? E aí fiquei com umas ideias, aí fiz uma chamadinha lá dos investimentos. Mas eu queria agradecer de coração, foi, eu acho que um dos podcasts mais legais, assim, sobre investimentos que nós tivemos aqui. É um tema que nem eu falei que eu gosto de trazer e tal, até porque eu tô investindo, começando, então para mim sempre é conhecimento e para mim é sempre bacana. Lembrando que eu vou deixar na descrição Café com Fundos Imobiliários e Hatecast, isso? Café com FII, dois né? E REITcast, porque eu também fazia um podcast de REITs. Mas aí teve alguns contratempos e eu não continuei com ele, mas o Café com FII tá firme e forte. Então eu vou deixar aqui na descrição o Café com FII. Lembrando também que eu vou deixar na descrição nossas redes sociais e tudo mais, né? E lembrando que no próximo domingo às 8h30, Giovanni, sabe o que vai ter? Senhoras e senhores, o tão aguardado podcast sobre Jurassic Park. Você gosta de Jurassic Park, Andréia? Gosto. Então, participe com a gente no domingo que vem às 8h30 para falar do Jurassic Park. Ivo também gosta? Sim. Park é incrível, né? Pena que o último deu um pouquinho meio fraquinho, mas a franquia é legal, vale a pena. E o próximo episódio vai falar sobre Jurassic Park e o nosso convidado também, que a gente vai receber o dublador Daniel Flandre, também que gosta muito da franquia, vai estar aqui conversando com a gente, né? E a gente vai ter também, aí isso vai ser no dia 14, né? Próximo domingo, e no dia 21, um podcast também muito especial sobre o Duna. Você assistiu Duna, Ivo? Primeiro. André, assistiu Duna? Não assisti. Duna, muito legal também. Assistiu, Giovanni? Cara, assisti 2 vezes. Duna 2, assistam, incrível. Vamos também falar sobre o filme Duna 2. Ainda não temos convidado ainda, mas vamos estar aqui falando sobre o filme. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.